meu nome é Priscila, eu sou casada, tenho 2 filhos, frequento a igreja de Tremembé Colégio e vou falar um pouquinho sobre a minha gravidez da Nicole, minha filha mais nova. Quando eu engravidei dela, na verdade, já não foi nem assim uma gravidez planejada. Na verdade, ela veio assim no susto, foi um susto muito grande que a gente levou quando eu estava grávida, eu estava estudando ainda. E a gente foi, né, passou levando a gravidez. Quando foi com 31 semanas, a minha bolsa estourou num domingo de manhã. Eu ia trabalhar até nesse dia e a minha bolsa estourou e eu fui para o hospital. E chegando lá no hospital, o médico me internou porque realmente ele viu que a bolsa tinha estourado e que eu já estava perdendo bastante líquido. E ali, enquanto eu estava no hospital mesmo, teve uma hora que eu tive mais perca de líquido ainda, uma perca mais brusca. E fiquei internada ali no hospital por 5 dias. E nesse meio tempo eu conversando com o meu médico, que era de Campos do Jordão, e ele me indicou, pediu para que eu fosse para o hospital de Taubaté. Eu comecei a ter muita febre, assim, na verdade no começo eu nem sabia que eu estava com febre, só comecei a sentir muito frio e aquele tremor, assim. E aí estava até com uma amiga minha na hora e ela chamou a enfermeira e a enfermeira viu que eu estava com febre e que eu podia estar com uma infecção. Chamaram a médica veio e viu que realmente eu estava com uma infecção muito forte no útero. E então eles começaram a agilizar as coisas para o parto. E aí quando eu acordei da anestesia, fizeram o parto, eu acordei da anestesia, eu já estava na UTI e fiquei ali na UTI durante 3 dias. Fiquei 3 dias na UTI, não tinha visto a Nicole ainda. E depois desses 3 dias me mandaram para o quarto. Eu acho que no 4º ou 5º dia eu pude ver a Nicole pela primeira vez. E me levaram lá no berçário até onde ela estava e eu vi, quando eu cheguei lá, o médico da pediatria estava lá e ele estava falando para as outras médicas, enfermeiras que estavam ali que iria precisar transferir ela para a UTI, porque ela tinha pego a infecção na hora do parto. Acredito eu que seja a infecção do que eu estava, né, que eu tinha pego também. E ela precisou então ser transferida para a UTI, ela nasceu com 2,2 kg e ela não precisaria se não fosse essa infecção que ela pegou, mas por conta da infecção acharam melhor levar ela para a UTI e ela foi para a UTI. Eu também ainda continuei internada por 10 dias depois disso e ela passou esses 10 dias na UTI. Foram dias bem difíceis assim para mim porque eu passava muito mal por estar ali, eu acho que muita medicação, eu quase não conseguia ir na UTI para poder ficar com ela um pouco. Muitas vezes eu ia passando mal, chegava lá passando mal, não conseguia ficar com ela. Acho que por conta das medicações que eram muito fortes. E a gente começou, né, desde que eu fiquei internada, né, que eu fiquei esses 2 dias, a gente pedia muita oração e a gente começou a pedir mais e mais oração em grupos de oração da igreja, dos nossos amigos, de outras igrejas, todo mundo orando. Quando foi com, acho que 12 dias, eu tive alta, pude ir para casa, fui até o pastor Rodrigo que me levou. E ela continuou internada, né? Mas daí nesse meio tempo eu estava um pouco aliviada porque eu estava em casa com o Murilo tinha 5 anos na época e ele sentia muita falta porque eu já estava ali, né, 12 dias fora de casa, fora os dias que eu já tinha ficado internada. Eu sei que nisso foram 21 dias que ela ficou internada até que ela pudesse ir para casa. E depois que a gente fala assim que ela é muito um verdadeiro milagre mesmo de Deus, muita resposta de oração, porque também quando a gente foi para casa, ela foi para casa numa sexta-feira. E eu fui pro quarto dela, né, amamentar, tava dando mamar para ela e o médico falou que era para eu amamentar e depois dar um complemento, né, na mamadeira. E eu fui fazer isso. Só que daí na hora que eu tirei ela e dei o complemento, ela sugou de uma vez, eu acho, e ela acabou engasgando. E ela engasgou e eu logo percebi, tirei a mamadeira da boca dela e eu vi que ela começou a ficar vermelha, então eu já gritei o Rogério, gritei a minha sogra e o Rogério veio e ela não voltava.
E a gente tentava, a gente fazia de tudo que a gente sabia, a gente fazia e ela não voltava. E o Rogério pegou ela e correu para a rua. Nisso, o Rogério correu com ela para a rua e eu achei que ele já tinha conseguido desengasgar ela. E ele, quando eu cheguei no portão, ela não tinha desengasgado. E ele estava tentando abrir o portão com ela no colo, assim, sem coberta, nada, assim, tava só com um macacãozinho. E eu peguei ela no colo, e na hora que eu peguei ela e tava com ela viradinha assim, e eu virei ela pra mim, ela olhou pra mim assim, com uma cara de socorro, mãe, me salva. E eu acho que foi uma coisa de uns 5 minutos dela ficar assim. E eu comecei a gritar, pelo amor de Deus, que alguém viesse, que alguém ajudasse, que alguém socorresse. E aquele desespero, os vizinhos começaram a vir. Então veio uma vizinha que morava em frente, e ela pegou, e enquanto isso eles estavam ligando por bombeiro já para ajudar. E essa vizinha pegou ela e pelo nariz, alguma coisa assim, não lembro direito como foi. Eu sei que essa vizinha pegou ela e conseguiu desengasgar ela, e na hora o bombeiro pediu para pôr a mão na boca para ver. Mas assim, foi um momento assim, de muita angústia mesmo que a gente passou. Assim, que eu costumo falar que esses 21 dias que eu passei com ela no hospital, de altos e baixos, assim, e tinha hora que eu falava para as pessoas no grupo de oração, eu não sei mais como orar, eu não sei mais como pedir a Deus para que Deus salve a minha filha. Mas nesse momento, lá em casa, na hora que eu virei ela para mim, e ela olhou para mim desse jeito, foi a primeira vez que eu pensei, meu Deus, a minha filha vai morrer. Não leva a minha filha de mim. Foi a primeira vez que eu achei que a minha filha fosse morrer. E ali Deus, mais uma vez, Deus mostrou que Ele quem toma conta. Que eu engravidei no momento que não era desejado para mim, que não era o meu tempo para mim, mas Deus mostrou que Ele sabe o tempo de todas as coisas e que Ele sabe todas as coisas. E hoje está aí com 4 anos, dando muita alegria pra gente. Eu me apegava muito com Deus, assim, porque eram momentos, assim, de impotência quando eu chegava, principalmente depois que eu saí do hospital. Que eu chegava em casa, porque o normal de você ganhar um filho é você pegar seu filho e ir embora pra casa. E quando eu chegava em casa, que eu entrava no quarto deles e que eu olhava as coisas dela e ela não estava ali, eu chorava. Era assim, momentos que eu fiquei assim, muito mal mesmo assim, e eu chorava muito. E eu orava mesmo assim, e eu pedia a Deus que Deus cuidasse da minha filha, que Deus trouxesse a minha filha para mim. Porque se foi Ele quem me deu, na hora que Ele quis, do jeito que Ele já tinha prometido que teria que ser, então que Ele trouxesse ela para mim. Mas assim, o sentimento de angústia, o pior mesmo momento, foi o dia que ela engasgou. E eu prometi a Deus que eu faria um culto de ação de graças, e eu fiz lá na igreja de Tremembé, colégio. Nós fizemos um culto, o pastor Marcelo que fez a dedicação dela a Deus, e foi um culto todo dedicado, assim, onde nós podemos contar testemunho. Ela já estava com 4 meses, e de agradecimento, e é o que a gente tenta fazer até hoje, ensinar ela os caminhos de Deus, tanto ela também quanto o irmão dela, porque ele tinha 5 anos, mas ele viu o sofrimento ali que a gente teve, principalmente nesse dia que ela engasgou em casa, e ele estava ali, e ele chorou, e ele orava, porque, na verdade, assim, quando ele pedia muito uma irmã, e ele falava, mãe, eu quero uma irmã, eu falava, Murilo, mas a gente não quer ter outro filho. E ele falava, mas eu quero. Eu falei, então ora para Deus. Se for da vontade de Deus, Deus vai dar a sua irmã. E nesse dia que ela engasgou, ele orava, depois que a gente entrou e que a gente se acalmou um pouco, ele falou para mim, ele falou, mãe, eu orei para que Deus cuidasse da minha irmã, porque eu pedi para ele e ele me deu. Então que Deus não levasse a minha irmã. Ele tinha 5 anos e ele falou isso. Então, para ele também, eu acredito que foi uma história assim de que ele pudesse ver e pensar, né, de como Deus cuida da gente e de como a gente deve agradecer a Deus todos os dias. E é o que a gente procura fazer com ela, tanto com ela quanto com ele, né, de agradecer, de estar sempre unido e ligados a Deus.